Olá, estamos no nosso sexto dia e hoje o livro Uma Vida com Propósito vai trazer algo bem interessante pra gente, que é a terceira forma com que Deus vê a vida. Então, a primeira forma é que a vida é um teste, a segunda forma é que a vida é um cargo de confiança, e hoje, agora, a terceira forma é que a vida é uma atribuição temporária. E aí eu fui lá no dicionário. Então, atribuição é uma colocação, é um destino temporário, né? E é assim que Deus vê a vida, e a gente vai passar por várias passagens do nosso manual do proprietário, a Bíblia, para a gente entender um pouco essa forma que a gente precisa passar a enxergar a vida, né? E Salmos, maravilhosamente, nos fala assim: Senhor, lembra-me de quão breve é o meu tempo na terra. Lembra-me de que meus dias estão numerados e que minha vida está indo embora. Aqui na terra, só por um pouco tempo eu estou. Então, assim, é, a importância da gente saber que nós estamos aqui por pouco tempo. Primeiro, a gente vai conseguir aproveitar da forma certa e muito melhor a vida, né? A gente vai usar a vida e não a gente vai deixar a vida nos usar, entendeu? Não, mas a gente vai entender aqui no caminho, né? A Bíblia, ela vai nos contando, né? Eu escrevo assim, gente. O manual de instrução, não, é o manual do proprietário, né? O manual traz para nós formas de ver a vida diferente da forma que o mundo quer que nós enxerguemos a vida, né? Então, se o mundo fala pra gente que a vida é um jogo, que você tem que entrar para ganhar, né? E aí você tá sempre preocupado se você tá ganhando o jogo. Ou se a vida fala que o mundo fala que a vida é uma maratona, a gente vai estar sempre buscando performance, né? Nossa, eu tenho que estar no auge. Aí, se eu não performo do jeito que eu quero, eu fico triste. Ou fala que a vida é uma diversão, a gente precisa aproveitar cada momento, porque a vida, todo mundo reconhece que a vida é breve. Isso, a minha mãe sempre fala assim, a vida é um instante. Mas aí, como é pra gente viver essa vida que é um instante, muda da forma que a gente é ensinado que a vida é, né? E na verdade, a vida realmente ela é um sopro, é uma neblina. A Bíblia fala isso, né? É uma fumaça. E a fumaça, mesmo na hora que você tá vendo, ela se dissipa, né? Aí você não vê mais. O sopro, então, a não ser que a árvore esteja balançando ou esteja assoviando aquele sopro. Sopro não assovia, né, gente? Assovia. Mas você não vê, passa, né? Passa no instante. E ela fala assim, lá em... O Jó é um cara interessante, né? Eu já tive a oportunidade de ler todo o livro de Jó. E ele é um cara a ser estudado, assim. E traz reflexões belíssimas. De alguma forma, ele não negou Deus. E aí ele teve tudo reconstituído na vida dele, né? Nossos dias sobre a terra são transitórios como uma sombra, né? Então, a gente precisa, para conseguir aproveitar bem a vida, entender que tem verdades. A vida tem suposições, que é o que o homem mostra para nós, né? O mundão mostra para nós, e tem as verdades de Deus. Primeiro, como entender essas verdades? Vamos comparar. A gente compara uma coisa com a outra e consegue entender melhor como funciona, né? Comparar a vida, né? A eternidade, a vida é extremamente breve. Então, se você pega a eternidade, você vê o tamanho da eternidade e a vida, como ela é pititinha, tipo, é um grão de areia no meio daquele
aquela vasta praia, aí você pensa assim, eu preciso me preocupar muito com a eternidade, né? E porque se eu focar aqui no grão de areia, eu não vou na vida que é tão breve e não pensar nunca que na eternidade, Jesus falava tanto disso, né, gente, da vida eterna, Paulo também. Aí a gente pode perder essa coisa que é muito maior do que esse instante, abrir mão de algumas coisas que a gente faz, né, por outras maiores. E a segunda verdade que a gente precisa sempre ter em mente é que aqui não é nossa residência fixa, é uma residência temporária. E aí eu gosto sempre de lembrar de Padre Paulo falando que Jesus armou sua tenda. Aqui essa terra é uma tenda. Nós vamos pegar nossa tenda, nossa casa e ir para a nossa morada definitiva, né? Então estamos de passagem. Descrevi aqui que a vida é uma tenda. E aí vem o Salmo 139, versículo 4, que fala assim: Senhor, mostra-me o pouco tempo que me resta aqui na terra. Mostra-me como a vida é curta e eu sou frágil. Por quê? Porque se a gente tem essa consciência, a gente tende a viver de forma diferente. Mas às vezes a gente não tem essa consciência. A gente acha, eu ainda tenho tempo, tenho muito tempo, eu tô nova, e não se preocupa, né? E o salmista fala pra gente que a gente precisa pedir isso pra Deus, né? Me mostra a brevidade deste tempo meu aqui nesta terra, para que eu não faça tanta bobagem. E aí, a Bíblia fala da brevidade da vida, né? Como a vida é breve. E o Pedro é um chato. O Pedro é chato, não é, gente? Eu e Pedro, nós somos meio assim, porque ele é chato, eu também. A gente se combina, assim. Ele é chato. Sabe por que Pedro é chato? Porque ele não fala com firulas. E ele é muito natural. Ele, na verdade, Pedro não tem filtro. Ô, Tetel, tô gravando. Uai. Pedro não tem filtro. Eu não posso mostrar porque tá uma bagunça. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. E aí, essa falta de filtro dele, eu acho que fez Jesus se encantar por Pedro, sabe? Porque ele ia defender Jesus com garras e dentes, assim, né? Quando eles quiseram levar Jesus preso, Pedro foi lá e cortou a orelha do cara lá e Jesus fala, não é assim, Pedro. Ele fala isso comigo o tempo inteiro, né? Aí, tipo, Pedro fala, anda aqui nessas águas. Aí ele vai, vem aqui, ele está andando nas águas, depois afunda. Tipo, ele perde a fé no meio do caminho. E aí eu me vejo muito igual Pedro. Pedro é sanguíneo, eu também. Né? E olha o que Pedro falou. Se vocês chamam a Deus de Pai, levem a vida como residentes temporários nessa terra. Tipo, ele tava muito chamando a atenção das pessoas. Porque a gente tem mania de falar, ai, Deus é meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. E vive uma vida totalmente contrária ao que a gente fala, né? O que se fala. Então, ele chama mesmo a atenção sem papa na língua, né? A gente precisa, gente, entender que nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros nesta terra, né? O nosso destino final é a eternidade, né? É um lugar onde a gente não consegue muito descrever, mas existe, né? É um estado que vai existir. Vai existir, não existe, vai existir porque falar, descrever algo que a gente não tem, não sabe como não sabe descrever, que não tem uma referência, é difícil, né? Lembrei do abacate de novo, que tá aqui na minha frente. O pé de abacate.
Então a gente precisa entender que aqui nessa terra é assim, olha, quando você vai para um país estrangeiro, você precisa estar sempre com um documento que fale de onde você é. E é bem isso assim, cristão ele precisa estar sempre com um documento. E o que é documento? As atitudes dele para falar, eu tô aqui, mas não sou daqui, né? Nós, como filhos de Deus, precisamos ter os pensamentos diferentes do que as pessoas têm nessa terra, né? Os cristãos devem carregar este passaporte, né? Este documento, que é um documento espiritual, não é físico, ele é espiritual. Mas que fala assim, olha, minha cidadania não é daqui não, é do céu, né? E aí em Filipenses 3, 19 e 20 fala assim: tudo que eles pensam é sobre esta vida aqui na terra. A gente não pode pensar assim, a gente tem que pensar diferente. A vida não é só isso aqui que está aqui na terra. Os verdadeiros crentes compreendem que há muito mais a viver do que os poucos anos que se passam neste planeta. E aí eu marquei tudo, porque a gente precisa ter clareza do que a gente está fazendo aqui, né? A nossa identidade está na eternidade e a nossa pátria é o céu, né? E outra, por que isso precisa ficar na nossa mente? Porque se a gente ficar se preocupando muito com as coisas aqui da terra, se a gente não pegar essa verdade de que eu não sou daqui, eu sou do céu, a gente vai acabar colocando toda a nossa vida no ter. Então, ter bens materiais, né? Tá escrito assim no livro. Quando você captar essa verdade, parará de se preocupar em ter de tudo sobre a terra. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e o agora, adotando valores, propriedades e estilos de vida do mundo ao redor. Quando flertamos, essa é a melhor, quando flertamos com as tentações deste mundo, Deus chama isso de adultério espiritual. Aí ele traz a palavra. Tiago 4,4. E eu sou também uma pessoa que gosta de ouvir o livro de Tiago, porque pensa que a gente faz as coisas tudo errado. Aí a gente cai em si, né? Vocês estão traindo a Deus. Se tudo que vocês querem é viver do seu próprio jeito, flertando com o mundo sempre que possível, vocês vão acabar tornando-se inimigos de Deus e do jeito dele. Não tem como. Não tem como, gente. É muito sério e é muito sério o perigo de você começar a flertar com o mundo. Sabe o que acontece? Por exemplo, eu parei de ver TV porque aquilo estava me embrulhando o estômago. Eu lembro a decisão que eu tomei de parar de ver TV foi quando eu vi na Malhação e a minha televisão me fazia companhia o dia inteiro. Eu não ficava olhando para ela, mas eu ficava ouvindo. Então, você não precisa ver, né, para aquilo te encher. E me encheu tanto que me fez passar mal. Então, na Malhação apareceu um caso de um poliamor. E em determinada cena teve um beijo triplo com adolescentes. Eles se beijaram juntos. E aí, o que acontece? Tempinho pouco depois disso, né? Eu acho que isso foi em 2017, não sei, 2018, nós estamos em 2023 agora. Se criou a normatização disso, entendeu? Então, nas escolas, as meninas fazem isso. E aí é o perigo da gente se encantar muito com as coisas do mundo, sabe? Eu não gosto de Big Brother mais, já assisti algumas edições, mas já tem umas 3 edições que eu não assisto, pelo menos. Porque, cara, lá tem um joguinho da discórdia e é muito interessante, as pessoas ficam falando, não, porque eu quero ver o que ele vai falar no dia do jogo da discórdia e tal. Então, vai normatizando as coisas, né? Eu descobri uma vez, nos meus estudos, que aqui no Brasil não tinha lei do divórcio. E aí depois que uma novela veio, falou sobre
que a mocinha encantou pelo mocinho, mas o mocinho não era marido dela. E aí fez aquela trama e eles não puderam ficar juntos no final porque não existiu divórcio. Menos de 2 anos depois foi aprovada a lei do divórcio. Então, isso acontece muito. Tipo, a mídia traz, explora uma coisa e aí se muda, se coloca outras coisas nos lugares dos valores que a gente precisaria seguir. Isso é muito sério. Então, eu tomo muito cuidado para não ficar flertando demais com as coisas do mundo, sabe? Então, eu escuto o que eu quero. A internet hoje é bem eclética, ela tem tudo de podre nela, mas ela tem a salvação ali também. Você pode ficar o dia inteiro ouvindo só coisa boa. Não precisa ficar engolindo aquilo que a mídia manda você, né? Vê que as novelas mais... Toda novela tem traição, tem falcatrua, o bandido vai se dando bem a novela inteira. E às vezes agora até no final, sei lá como é que tá, né? Tomemos cuidado. Quando mais nos apaixonamos pelas coisas mundanas, mais nos afastamos da nossa pátria. Eu adoro isso. Eu coloquei, adoro. Texto de Tiago lá. Tiago é duro, né? Aí eu vou falar que o que a Bíblia fala lá em Pedro 2. Pedro também é ótimo, né? Pedro 2,11 fala assim: somos embaixadores de Cristo. E isso é muito sério. Nós somos representantes de Cristo nessa terra, né? Embaixada é isso. E, lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Eles têm eles têm estupidamente chegado à conclusão de que, por viverem na terra, aqui é seu lar. Aqui não é seu lar. A Bíblia é muito clara. Amigos, este mundo não é seu lar. Amigos, este mundo não é seu lar. Então, não fiquem à vontade. Não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. Então, Deus, ele não quer que a gente fique à vontade aqui, apegado às coisas daqui, porque senão a gente vai perder a noção de onde nós somos, né? E cá pra nós é sedutor, né? O mundo é muito sedutor. Usar e não se apegar das coisas do mundo. Quando a gente entende que a gente tá neste mundo para usufruir o melhor desta terra, mas sem se apegar, a gente vai viver bem, porque olha, devemos usar, 1 Coríntios fala pra gente, 7,31, que temos um contrato frequente com as coisas deste mundo, devem usá-las corretamente sem criar apego, pois este mundo é tudo o que está, porque este mundo e tudo que está nele serão passageiros. Então é tudo passageiro, né, gente? Não vivo a vida querendo ficar aqui. Eu tenho que falar isso pra mim o tempo inteiro. Eu já tô até bem resolvida com isso, não tem problema nenhum com a eternidade, tô doida pra chegar lá. Quanto mais demorar, melhor, mas eu tô doida pra chegar lá. A vida consiste em perseguir a felicidade. É muito legal isso. E aí vocês precisam lembrar que eu já falei em algum dia aí que a felicidade e a alegria são coisas diferentes. A nossa alma precisa estar num estado feliz, né? E a gente precisa perseguir essa felicidade. Quando a alma nossa não é feliz, a vida é muito amarga, né? Porque as tragédias acontecem, a gente não consegue entender muito porque a gente foi feito para entender tragédia. Então, você pode ficar uma pessoa triste, amargurada. E a nossa vida precisa ser uma constante busca da felicidade. Mas a felicidade verdadeira, né? A felicidade que vem do Criador. É aquela felicidade lá. E aí,
É somente ao lembrarmos que a vida é um teste, um cargo de confiança, uma atribuição temporária, que o encanto dessas coisas poderão dominar sobre nossa vida. Estamos nos preparando para algo melhor ainda. Então, se a gente lembra como Deus vê a vida, a gente não se preocupa muito com as coisas que estão aqui acontecendo. E aí, se tem uma coisa, gente, que todo mundo concorda, é que lá é melhor que aqui, né? Todo mundo fala isso. 20 minutos, vamos indo. Aqui, gente, não é o final, né? E não se preocupe com parecer injusto as coisas que aqui acontecem, porque não termina aqui. Seria injusto se terminasse aqui, mas não termina. Então, não ficar apegado nas injustiças, no que parece ser injusto, né? A nossa visão é muito limitada. E a gente tem um Deus pra gente confiar, né? Nós somos plenamente felizes se a gente confia plenamente em Deus. Lá tem algo melhor. A gente precisa ter essa sensação sempre, né? A Terra não é nosso lar definitivo. Somos criados para algo muito melhor. Esse livro, gente, é algo que eu acho que é o presente de Deus para mim nesta quaresma. Eu parar e meditar as coisas deste livro, né? Aí ele traz exemplos aqui pra gente, pra mostrar pra gente que nós estamos fora do nosso habitat, né? Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra. E por que a gente tem a sensação de que tá faltando algo? Porque a gente tá fora da nossa pátria, né? Só nos será. E eu acho que Deus fez meio como de propósito, porque senão a gente não ia ver que a gente tá fora de casa, sabe? É muito bom estar viajando. Mas estar em casa é bem melhor, né? Você tá nas suas coisas, na sua cama, na sua cozinha, né? É bom viajar, mas é bom estar em casa. E a gente não tem que esquecer, assim, que nós vamos voltar para casa. Então, sempre a gente vai ter uma sensação de estar faltando alguma coisa para nós, né? Tudo o que não é eterno, falou C.S. Lewis, é inútil. Por quê? Porque vai ficar aí. C.S. Lewis é um cara doidão, assim, né? Da hora. E a Bíblia fala para nós em 2 Coríntios 4:18. Assim, fixando os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, né? Eu gosto, tem um pregador aí, ele chama Deus de O Eterno, eu gosto disso. Tem muito tempo que eu não ouço, é um que se converteu, né? Esqueci o nome dele, ele é dos Raimundos lá, Adolfo Abrantes, sei lá, alguma coisa assim. Ele chama Deus de Eterno. Já consumi muito ele. O mundo diz isso. A vida é prosperidade material e sucesso. Mas não é o que Deus fala. Porque se a gente ficar perseguindo isso, a gente tende a passar em cima de pessoas, de coisas, de valores, né? Jamais concentre seus esforços em coroas temporárias. Aí eu lembro do legado eterno, que a gente precisa persistir o legado eterno aqui. Esses caras aí ajudaram. E para falar um pouco da nossa vida aqui, Deus, ele traz para nós exemplos, né? Durante toda a história, a palavra de Deus traz para nós exemplos de pessoas que não receberam a recompensa nesta terra, né? Muitos passaram por aqui e não viram, nem ficaram sabendo que Jesus ia vir. Olha bem, o maior de todas as dádivas, né? O sacramento vivo de Deus, o próprio Deus. E aí ela vem reconfortando a gente. Por isso que é muito importante a gente estar sempre com a palavra na mão, né?
É esse livro de Hebreus, ele tá todo riscadinho nessa Bíblia. Porque essa Bíblia é a Bíblia que eu risco ela, né? Eu tenho umas que eu não risco de jeito nenhum. Eu tenho algumas Bíblias, gente. Qualquer dia eu mostro pra vocês aqui. Aqui agora perto de mim só tem essas duas, mas eu devo ter umas 7 Bíblias aqui. É muitos anos de estrada, né? Todos eles morreram. Todos eles quem? Os antepassados aí das gerações da Bíblia. Que fala tudo. Fala do Abraão, fala da Sara, fala de um tanto de gente pra cima. E fala assim, todos eles morreram na fé. Olha que lindo. Não conseguiram a realização das promessas, mas só as viram e saudaram de longe. E confessaram que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Falando isso, eles demonstraram que estavam em busca de uma pátria. Se eles estivessem pensando que essa pátria era aquela onde tinham saído, teriam a possibilidade de voltar para lá. Mas não, eles aspiravam por uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Na verdade, Deus preparou uma cidade para eles. E aqui está falando dos heróis da fé, né? E aí, gente, a gente precisa entender que nem sempre a gente vai ver as promessas se cumprindo. Mas a gente tem que ter um foco que a gente não é daqui e a gente precisa se pegar as coisas. Eu preciso falar isso pra mim ir embora desta casa mesmo que eu moro, sabe? Eu preciso caçar meu rumo. Eu já recebi um sinal claro de Deus que não é pra me ficar aqui. Eu tô aqui já tem 2 anos já que eu recebi esse sinal, tô aqui ainda. É os medos, né? Aquilo que para o propósito da vida da gente. Os medos. Lá de um dia desse para trás aí que a gente já falou. É preciso ter fé para viver na terra como estrangeiro. Porque a gente fala coisas loucas, né? E aí, para terminar aqui, eu gostaria de ler inteiro o que está escrito. Então, não terão passado os 2 segundos da sua entrada no céu sem que você clame. Por que foi que eu fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, energia, preocupação no que não iria durar? Isso é assim que a gente morre, pensa isso assim. É o moço trazendo aqui para nós mesmo. Na morte você vai abandonar sua casa. Você vai para casa. Na morte você não vai abandonar sua casa. Você vai voltar para casa, né? Sempre que a vida estiver muito difícil, lembra disso. Cristo viveu aqui nessa terra para nos dar um lar. Foi essa a missão dele aqui, nos levar de volta para casa. E a gente vai, gente. Deus está preparando algo muito grande pra gente. E aí, pensando sobre o nosso propósito, o livro traz algumas reflexões pra gente. Tá incomodando hoje aqui, né? Um tema pra gente refletir. O mundo não é nosso lar. Enfiar isso na cachola, né, gente? Um versículo para memorizar. Assim, fixando os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Vamos de novo. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Está em Coríntios 4:18. É para fixar, memorizar, né? Este versículo. E uma pergunta para meditar. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária, um destino temporário, deve mudar a forma de eu viver neste exato momento. A vida é feita de momentos.
como que deve mudar a partir da hora que eu vejo que ela é algo temporário. Então a gente pede para que o Senhor, nosso Deus, que sempre nos ouve, o Deus das misericórdias, o Deus da bondade, o Deus da excelência, pedir a Ele que nos dê a sabedoria dele, a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos enxergar essas três formas de ver a vida, para que nós não nos prendamos nas coisas que o mundo nos oferece, né? Que tanto nos seduz, que parece que faz-nos bem, para que essa vontade de estar em um lugar diferente, num lugar da paz, onde reina a bondade, que este lugar me encha por dentro, transborde em mim, que eu consiga sentir paz, mesmo dentro dessa terra, a paz de que um dia eu estarei em casa de volta. Um dia eu retornarei à casa depois de viver uma aventura humana. Eu estarei de volta para os braços do meu Deus. Que o Senhor me dê a bênção de ter claramente a forma certa de ver a vida e de viver a vida, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite. Até o próximo dia.